Sejam muito bem-vindos à aula 3. Eu não sei se você emendou a 2 diretamente com a 3 aqui, já deu play, mas eu espero que você esteja confortável, porque nós vamos juntos aprender agora sobre o Conselheiro de Reis, no plural, tá? Curso Homens de Honra, tratando Samuel, e agora é o Conselheiro de Reis. Dentro de toda a história, então, do nosso querido profeta aqui, Samuel, ele vai desempenhando um papel que é um papel muito importante. Dentre esses papéis importantes, nós temos a transição de Israel. Israel era como se fosse uma confederação de várias tribos. E agora ela está passando para a monarquia, ou seja, terá reis. E lá está Samuel. Várias transições acontecendo ao teu redor. Você é o homem de Deus que vai orientar para que as transições ocorram bem. Você é líder. E aqui nós temos então um profeta, um juiz, que ele é marcado por vários momentos de intercessão, vários momentos de jejum, várias vitórias militares. Só que além disso ele é sábio, porque ele obedece a Deus. E Samuel, ele é tão importante, ele é o conselheiro de reis, porque ele é quem ungiu os primeiros reis de Israel. Ele ungiu Saul, que fez bonito do começo, né? Ele só pisou na bola depois. Ele ungiu Davi. Então toda a influência de Samuel, toda a orientação que vai moldando o futuro de um povo. Percebam que é o homem de Deus que unge os reis, é o homem de Deus que é conselheiro. Deus vai trabalhando o seu povo. Você é um homem de Deus que Deus levantou aí aonde você está. Você é o intercessor, você é o conselheiro, você é um homem de honra que não foge da responsabilidade. Você tem uma comunicação assertiva, você não vai ver coisas ruins acontecendo e não se voltar para Deus. Você está em Deus. É uma época de mudança, é uma época de incerteza aqui no nosso país, na nossa vida, e era lá com Samuel. Mas sabe o que Samuel fez? Ele continuou sendo a referência. Você é a referência aí onde você está. Tu nem imagina, mas você é. E que você possa desenvolver, então, cada vez mais a sua sabedoria. Porque o povo precisa de orientadores. O povo precisa de conselheiros. E aqui nós temos reis precisando de Samuel. E Samuel sempre consulta o Senhor Deus. E aí, consultando Deus, buscando em Deus orientação, ele consegue ser um bom conselheiro. Ele consegue estar presente. Então, tudo que ele conversa com Deus, no secreto, no jejum, na intercessão, Deus mostra, revela e engrandece ele no público. Samuel então aparece diante de todos. E é ele quem vai ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Ele que começa a dar então as orientações, as instruções de forma divina para esse primeiro rei. Já estavam livres dos filisteus até certo ponto, tinham vencido aquela batalha, aquela guerra, né? Deus manda trovões ali para poder confundir o exército inimigo. Agora eles estão unidos e precisam de um rei. Saul, no entanto, não manteve a fidelidade com Deus. Ele é ungido rei, mas ele continua idólatra. Então, diante de várias graças que Deus vai dando para Saul, ele continua desobediente. O famoso subiu para a cabeça é o que aconteceu com Saul. Ele não obedece às instruções divinas, ele não entende o que é transmitido por Samuel, ele continua sendo desobediente. Olha, se você é desobediente, você vai sair de onde você está e vai dar 30 passos para trás. Se aproxime de Deus. A destruição longe de Deus é certo. E aqui nós temos Samuel lamentando profundamente a queda de Saul. Um dia pode ser as nossas esposas, filhos, os nossos pais, lamentando a nossa queda. Nós não vamos dar esse gostinho pro diabo, porque nós somos obedientes. Nós seguimos ordens e orientações de Deus. Quando Deus então planeja ungir um outro rei, porque Saul então acaba caindo na desgraça, Samuel foi de novo o homem responsável por orientar, por cuidar, por zelar. No secreto com Deus, aparece no público. Ele é o homem de Deus. Ele vai lá falar com Jessé, lá em Belém. E seguindo então o que Deus mandou, ele acaba ungindo agora um jovenzinho, totalmente sem experiência. E Davi acaba se tornando então o futuro rei de Israel, porque o conselheiro de reis Samuel, orientado por Deus, não foi covarde. Ele foi lá e ungiu Davi, no qual ninguém imaginava que seria. E durante o reinado ainda do primeiro rei
que é Saul, foi que Samuel continuou intercedendo, cuidando e zelando e ungiu Davi. Então ele orava. Ele buscava a direção de Deus. E ele era corajoso, porque ele vai até um menino mais novo e unge ele como rei. Tem idosos hoje em cargos, em funções, que têm medo dos jovens, que não nos deixam progredir, não nos deixam crescer. Nós não podemos ser essas pessoas. Temos que dar liberdade para os jovens, para que eles cresçam, para que eles possam ser também reflexo do Deus vivo, para que eles assumam o seu compromisso profundo com Deus, para que um dia eles possam começar a cuidar do povo de Deus, orientar o povo de Deus. Você aí onde está, tem que pensar em jovens ao seu redor para você ser exemplo, ficar contigo, você fazer um discipulado, você abraçar, você ensinar. Não seja um covarde, não dá para olhar só para nós. Vamos manter esse legado. O legado do evangelho de homens de honra é passado dos adultos para os mais novos. Ok? Então aqui diante de tudo que Samuel fez como conselheiro de reis, tratando esses momentos do primeiro e segundo reis, a vida dele ensina que nós temos que estar prontos para exercer a nossa função com coragem, sem ser covarde, sem se importar com o que os outros vão falar. Deus te chamou. Você tem algo a cumprir no seu ministério, na sua igreja, você precisa tomar decisões e você precisa envolver pessoas. Não dá para ser omisso, igual a gente aprendeu no módulo 1 com Adão. Eu preciso, então, estar ciente que em vários momentos o meu coração, que é dedicado a Deus, dedicado ao serviço de Deus, vai se encontrar com a juventude. Talvez não no modelo ideal, talvez não com comportamentos perfeitos e exemplares, mas nós vamos estar diante de jovens que para a sociedade são invisíveis, mas Deus chamou. Cabe a você orientar, zelar e dar a instrução certa. Com a unção que Samuel, primeiramente, como conselheiro, ele dá essa unção e unge Saul, porque ele ouviu um povo chamando, um povo clamando por um rei. Samuel consulta a Deus, ele não queria muito, ele estava relutante, mas ele segue a orientação de Deus, a Bíblia diz. Ele ungiu Saul. Saul é o perfeito modelo, um militar, conhecido, ele é escolhido por Deus, o pessoal comemorava, mas nem sempre as pessoas que estão conosco vão dar o mesmo exemplo do que nós. Então, se prepare para se decepcionar. Homens de honra acabam sim se decepcionando. Você vai derramar aí um frasco de óleo, de bênção, acreditando nas pessoas ao seu redor. Você vai estar ali trazendo essa pessoa para o seu ambiente de reinado, para o seu ambiente de riqueza, trazendo essa pessoa para a sua família, para a sua mesa. Mas talvez pessoas que estão com você vão desobedecer a Deus, não vão ter as instruções cravadas no seu coração, no teu dia a dia, e elas vão transmitir a desobediência. Talvez você fique sozinho em alguns momentos, homens de honra. Porque você está com pessoas, você acreditou, você gastou tempo, você investiu ali energia, e essas pessoas vão pisar na bola com você. Samuel encontrou isso. Ele confrontou Saul por várias vezes. Por várias vezes Samuel foi falar sobre a desobediência dele. E a Bíblia trata essas ocasiões, que Saul poupou o rei Agag em uma batalha, no meio de uma confusão. Saul ele acaba poupando um inimigo. Percebam isso. Poupar um inimigo. Eu não tenho que dar brecha alguma para os meus inimigos. Eles são espirituais, não são pessoas hoje. Então Agag e os melhores objetos ali dos amalequitas, ele poupou. No meio daquela guerra não era para poupar o inimigo. A ordem de Deus era para destruir tudo. E Samuel declarou, olha, por que você desobedeceu a Deus? Deus mandou destruir tudo. Não era para poupar inimigo. Não era para pegar objetos dessa guerra. Ele disse, o Senhor rasgou de ti o reinado de Israel. E ele vai dar então a outro melhor do que você. Calma, se você foi traído. Se você é um líder aí na sua igreja, no seu trabalho, pessoas te apunhalaram pelas costas. Se você se sentiu traído, Deus vai levantar pessoas para te ajudar, homem de honra. Deus vai levantar pessoas para te ajudar a potencializar tudo que tem de bom em você, porque Deus te chamou. E Deus chamou Samuel e ele vai e unge então Davi. Deus instruiu ele a dar essa unção para o novo rei. E ele vai até a casa de Jessé, ele inicia uma nova caminhada, ele não desacreditou das pessoas. Você entende isso?
Eu sei que você não desacredita de Deus. Você precisa voltar a confiar nas pessoas. Você precisa voltar a confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Talvez até pessoas mais novas podem te ajudar e você não está acreditando por causa da aparência. Ela não tem uma aparência impressionante. Ela não tem lá um vocabulário, um palavreado, uma oratória de encher os olhos, não tem uma postura. Mas Deus vai usar qualquer pessoa para te ajudar, homem de honra. Não fique sozinho. Não fique sozinho. A Bíblia diz assim, ó, não atentes para a sua aparência, meu Deus. Não atentes para a sua altura. Não atente para a sua aparência, para a sua altura. O Senhor não vê como o homem vê. Volte a confiar nas pessoas. Volte a ser uma pessoa que tem discipulado. Volte a amar as pessoas. Você não interessa se você vai sofrer de novo. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Deus, ele vê o coração. Vamos aprender com essa passagem. Vamos tentar acreditar nas pessoas, zelar por elas, cuidar, entregar o nosso melhor. Homens de honra, não podemos ser omissos. Temos que entregar o nosso melhor às pessoas ao nosso lado, ao nosso redor. Tá bom? Então Davi, ele é o mais novo jovenzinho de uma família. Ele é pastor de ovelhas. Ele foi apresentado a Deus. Deus confirmou a sua escolha. Samuel, ele não levou ao caso as suas frustrações com pessoas, a sua tristeza com Saul. Ele vai e dá mais uma oportunidade. E ele unge Davi. O Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi. Quando um homem de honra quebra todos os paradigmas, Deus vem sobre as pessoas que estão ao seu redor. E todos são abençoados. E esse ato de unção é um marco histórico. Israel foi extremamente poderosa, vencedor. Ah, mas Davi pecou, errou. Sim, mas Deus fez Israel uma nação poderosa e muito forte. Davi se tornaria um rei e depois ele é tratado um rei segundo o coração de Deus. Ele ungiu um rei, ele deu a oportunidade para um jovem, para outra pessoa que não tinham ali todas as características, de aparência, mas é através dessa pessoa que vem a linhagem messiânica. O Messias vem de Davi. Então no nosso dia a dia, eu quero que você pense o seguinte, na rotina silenciosa, aí na sua vida. Samuel, ele se decepcionou, mas ele continuou orando e buscando a Deus. Ele se decepcionou com o seu rei, se decepcionou com as pessoas. Talvez ele se sentiu frustrado, não acreditando nem no seu próprio potencial. Como que ele unge um rei e esse rei é idólatra, só faz merda? Não dá. Mas ele continua uma vida de dedicação à oração, ele continua uma vida de dedicação a Deus, ele continua a se envolver com seus familiares, ele continua a cuidar de toda a sua liderança, ele continua a cuidar da sua comunidade, da sua igreja. Ei, homem de honra, não desista. Não abandone o seu chamado. Você foi chamado a uma vida santa, a uma vida de oração. A sua vida é poderosa. Você precisa voltar a buscar mais esse Deus. As pessoas vão te decepcionar. Fato. Fato. Mas Deus não vai decepcionar você. No final das contas, quando acabar aí a jornada da vida, você vai ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai. Eu te conheço, homem de honra. Você continua intercedendo, jejuando, buscando, mesmo quando pessoas que você acreditou tanto te decepcionaram, você continuou. Então dedique um tempo, tá bom? Para que você possa olhar ao seu redor. Veja jovens. Vejam pessoas que têm chamado. Ajude a potencializar. Ajude a continuar esse legado. Não pare de ajudar pessoas porque você se decepcionou. Participe, então, de pequenos grupos no meio da sua sociedade, no meio da sua igreja. Que você seja um homem participativo. Homens de honra não são omissos. Homens de honra são participativos. Homens de honra vão se frustrar porque eles se entregaram, se doaram. E vai aparecer alguns Sauls, mentirosos, idólatras, corruptos. Vão nos decepcionar. Mas eu vou continuar. Ok? Por que eu vou continuar? Porque você é obediente à vontade de Deus. Samuel, ele continuou sendo fiel às instruções de Deus. Você entende isso? Não dá para deixar as instruções de Deus para depois. Mesmo quando o momento está difícil, mesmo quando o exército inimigo vem para me matar, mesmo quando as pessoas me decepcionam, me deixam sozinhos, eu preciso continuar sendo obediente. Deus te chamou o quê? Para ser ministro de louvor?
Seja um excelente ministro de louvor. Deus te chamou para quê? Para trabalhar com esportes? Seja um excelente profissional da área esportiva, dando graças a Deus com as suas atitudes, glorificando a Deus com as suas atitudes, confiando no plano do Pai. Qual é o plano do Pai para você? Que você seja conselheiro de pessoas. Samuel, ele é conselheiro dos reis. Ele aconselhou, fez muita merda, se prejudicou inteiro e foi trocado. O outro, ele conseguiu ter uma caminhada um pouco melhor e foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas também errou. Então, diante de todos os mandamentos, diante de todas as promessas de Deus para nós, eu quero que você busque do fundo do seu coração essa orientação que veio através da tua oração, que veio através do desejo que está aí no seu coração, que foi Deus que colocou. Você vai seguir então uma orientação divina e por mais desafiante que seja o ambiente que você está inserido, você não vai abandonar de cuidar, de orientar as pessoas. Ponto. Esse é o resumo, esse é o grande objetivo da nossa aula, que você saia encorajado então a continuar sendo um conselheiro sábio, não desistindo de pessoas. Samuel é um conselheiro sábio. Ele foi sábio tanto para Saul quanto para Davi. Não importa se você vai ter um Saul ou se vai ter um Davi ao teu redor. Você é líder. Você vai orientar. Você vai orientar com sabedoria. Então, que em nossas vidas nós possamos então buscar fontes em Deus, buscar orientação em Deus. Você está aqui aprendendo. Você vai compartilhar muito a história de Samuel ainda com as pessoas ao seu redor, porque nós vamos colocar na nossa rotina conselhos sábios, com orientação baseada na sabedoria bíblica, que as pessoas que estiverem ao nosso redor, elas possam ser impactadas com o nosso exemplo e com o nosso comportamento de ser agora conselheiro de reis. Por mais plebeu que sejam as pessoas ao seu redor, você vai conseguir ser um mentor para jovens. Você vai conseguir ser um mentor aí dentro da sua igreja. Você vai compartilhar a sabedoria, compartilhar o que Deus fez. A tua experiência de vida, talvez por mais fiasquento que seja as tuas experiências, ela vai servir muito para várias pessoas ao seu redor. Então que você tenha coragem de contar que você enfrentou desafios no passado, você enfrenta desafios no presente, mas Deus está com você. E a sua história vai servir de exemplo para outras pessoas, porque você é uma pessoa que tomou uma decisão importante. Você tomou uma decisão de ser um homem de honra. Então, para a gente concluir esta aula, tá bom? A vida de Samuel, ela é para nós o nosso exemplo de não desistir de pessoas. Continuar aconselhando, continuar dando dicas, orando por elas, por mais que a balança fique desequilibrada, por mais que eu sofra mais, que eu me decepcione mais, eu não vou abandonar a minha missão. O homem de honra não é omisso, ele compartilha, ele aconselha, ele está junto, ele está presente. Ele tem uma liderança que é participativa. Desde o momento que esse homem de honra foi chamado por Deus, até o momento do caixão, até o momento da morte, ele vai ser fiel a esse chamado. Cuidando, orientando todos os tipos de pessoas. Se ele se decepcionar, ele continua firme em Deus, cumprindo o seu propósito, porque ele tem um compromisso inabalável com Deus.